Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 e o tópico 10, o homem no mundo. Esse tópico está dentro do capítulo que fala sobre sede perfeitos. Jesus nos pede que nós sejamos perfeitos. Veja a grande convicção e fé que ele tem em nós. Claro que esse é um pedido para o longo prazo. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, mas ele pede que a gente tenha em mente a perfeição, que a gente tenha em mente a perfectividade, quer dizer, a gente ir evoluindo pouco a pouco até alcançar a perfeição. E ele nos diz isso principalmente no contexto das suas obras, das suas realizações, ou seja, ele via que os apóstolos e os discípulos ficavam maravilhados com os seus feitos. Ele poder andar sobre as águas, ele poder materializar alimentos, né? Ele curar doentes, ele ressuscitar mortos, fazer enxergar cegos de nascença, fazer se levantar e voltar a andar paralíticos e assim por diante. Fora os seus ensinamentos, fora a transfiguração dele como um Espírito Redentor à frente de 3 dos seus apóstolos. Enfim, todas as condições que eles eram capazes de realizar, que ele era capaz de realizar e que ele foi pouco a pouco mostrando também que os apóstolos seriam capazes de realizar e os discípulos, e todos nós. Então ele veio mostrar que ele já tinha alcançado o estado da perfeição. Ele já tinha alcançado o estado daquele que é o Cristo. Aquele que consegue sentir a expressão do Pai em si mesmo. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Imaginem aqui, se viesse nessa nossa reunião, Jesus presente, todos nós ficaríamos maravilhados, né? Com a sua presença, com a sua vibração, com o seu olhar. São diversos depoimentos que falam do olhar de Jesus, também do sorriso de Jesus, né? Embora não haja nos evangelhos os depoimentos sobre o sorriso, a gente não veja muito nas pinturas clássicas, mas os depoimentos de vários espíritos nos dizem que Jesus era um espírito firme e ao mesmo tempo doce. Alguém fraterno, suave, que a gente se sentia muito bem ao lado dele. Então, esse convite para sermos perfeitos é algo que nós temos que levar com determinação, coragem, persistência, alegria. Por quê? Porque é o modo como a gente deve viver na Terra. Os apóstolos e os discípulos, quando Jesus faleceu na cruz, ficaram muito tristes, ficaram muito deprimidos. Deprimidos é a palavra de hoje, né? Ficaram deprimidos. Se fecharam no cenáculo, como muitos de nós fazemos, né? Nos trancamos em casa, apagamos a luz, queremos ficar deitados o dia inteiro, não falar com ninguém. Os apóstolos estavam assim, trancados no cenáculo, alguns, né, saíam rapidamente para atender as obrigações familiares e voltavam para lá. Já as mulheres eram mais livres e mais esperançosas, porque há uma diferença muito grande entre a tristeza, né, que nós sentimos do luto, da tristeza que nos derruba, né, da tristeza que nos atrapalha.
Há então uma diferença muito grande entre ficar triste por conta de uma perda, de um luto, e entrar em processo depressivo do desespero, da desesperança. A distinção é justamente essa palavra. As mulheres então tinham esperança. Maria, as várias Marias, Maria, mãe de Jesus, principalmente Maria Madalena, né, que foi aquela que no terceiro dia, confiando na palavra de Jesus, foi procurar o túmulo para encontrá-lo, e que ela sabia no íntimo dela que Jesus estaria ressuscitado. Então essa prova, essa demonstração de fé das mulheres é um paradoxo ali para aqueles homens que haviam desistido de tudo, que estavam desesperados, achando que tinham perdido 3 anos das suas vidas, que haviam seguido um homem que se dizia, na cabeça deles, né, que seria o rei dos judeus, mas isso, Jesus sempre disse que o reino dele não era desse mundo, mas os apóstolos acreditavam que de fato ele era o Messias terreno, aquele que iria salvar os judeus do domínio romano e de todos os outros povos, e que transformaria então Jerusalém na capital do mundo. Essa era a ambição dos judeus e daqueles discípulos e apóstolos que seguiam Jesus também. Então esses homens ficaram em depressão, ficaram desesperados. E olha que Jesus havia alertado com bastante antecedência que isso iria acontecer, já havia dado provas da possibilidade da ressurreição, porque ele havia ressuscitado a filha de Jairo, havia ressuscitado Lázaro, possivelmente outros que a gente sequer tem registro, né? E os apóstolos, então os homens, né, não acreditaram. E a nossa vida, ela é muito assim, porque nós custamos a acreditar que possa haver uma mudança profunda no nosso espírito, que possa haver uma mudança profunda na nossa vida e que o reino que a gente deve buscar não é a riqueza, não é o poder, não é o status, né? O reino que nós devemos buscar é a fraternidade. Jesus, então, tendo ressuscitado, retorna ao convívio daquelas pessoas, e nós devemos pensar assim: bom, agora eles aprenderam a lição. Ainda não. Demoraram muito e muito tempo para aprender essa lição. E quando Jesus então vai embora, ele faz uma despedida mais longa, né? Como quem diz: olha, vocês já me viram partir uma vez, eu vou partir de novo. E agora eu vou retornar ao meu Pai, mas de lá eu vou preparar um lugar especial para vocês. E eu vou enviar um Consolador. E muitas coisas vão acontecer na terra. Vocês vão ver muito sofrimento, muita guerra, muita desgraça, né? Aquele templo de Jerusalém ele vai ser destruído, mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E quando tiver terminado o grande ciclo da experiência de vocês, e vocês estiverem prontos para viver o meu Evangelho, então eu retornarei glorioso, ou seja, na minha glória de rei, de um rei espiritual, de um Cristo, para recolher vocês, chamar vocês ao meu convívio e fazer da terra o reino que foi perdido lá no início do Gênesis, né? O jardim do Éden. Então essa é a mensagem de Jesus. Mas será que se ele estivesse aqui hoje falando isso, a gente acreditaria? Será que de fato a gente seguiria Jesus? Será que a gente pensaria que esse amor, esse desprendimento dele, esse interesse profundo pelo bem, esse amor incondicional, será que a gente ia imaginar que isso é uma coisa boa, possível, ou a gente ia pensar que isso é, na verdade, uma coisa de louco, né? De um fanático, de um maluco? Por isso também que Jesus nos alertou, aqueles apóstolos, discípulos, e nos alertou que nos finais dos tempos, ou seja, nos tempos de transição próxima das mudanças planetárias,
haveria muitos falsos profetas. Porque nós é que estamos cegos para o amor. É muito difícil a gente acreditar que o que importa de fato são as coisas do Espírito. A gente se preocupa muito com as coisas materiais. A gente se preocupa muito com o nosso dia a dia, com o dia de amanhã. O exercício que Jesus faz com os apóstolos e com aqueles 500 da Galileia, que ele envia para disseminar o seu evangelho, é assim: olha, não leve nada além do básico para vocês, para não causar inveja, para não causar cansaço e para que vocês possam se concentrar, não se distraírem nas coisas. Todo o resto vai ser provido para vocês. Então, olhai os lírios dos campos, olhai as aves do céu. Não passam fome, são belos, estão sempre bem. Por que Deus ia cuidar desses animais, desses vegetais, e não cuidar daqueles que tratam, cuidam e propagam o Evangelho? Então, essa é a provocação de Jesus. Esse capítulo fala um pouco disso. E é também aquela mensagem que Jesus nos diz: eu estou voltando à pátria espiritual, mas vocês permanecem no mundo. E é importante que vocês convivam no mundo. Adiantaria se de repente aqueles apóstolos tivessem erguido alguma igreja em Jerusalém e ficassem ali dentro só pregando? Não, era preciso ir para o convívio das pessoas. Era preciso dar o exemplo. Então, essa era a tarefa mais difícil. Por isso que Jesus nos pede que a gente viva o Evangelho no nosso cotidiano, ou seja, no lar, no trabalho, na rua, no convívio com as outras pessoas. E parece que tem sido cada vez mais difícil ter essa convivência pacífica, porque as pessoas estão muito ansiosas, muito agitadas, muito preocupadas, muito confusas e, consequentemente, muito irritadas. Então, a chance de ter algum problema, a chance de ter uma discórdia, um desentendimento, porque as pessoas estão priorizando, digamos assim, as coisas da terra. Estão preocupadas com aquilo que passa. Jesus não pediu para que nenhum deles erguesse um templo. Aliás, o lugar que Jesus mais pregava era no campo, nos montes, à beira do lago, no pátio de fora do templo de Jerusalém. Ele não ia lá dentro do templo de Jerusalém. No início, ele até chegou a ir nas sinagogas, porque era o início, e ele sabia que os judeus estavam ali dentro. Depois que ele começou a ficar conhecido, aí ele sai das sinagogas e vai para as ruas. Então, esse exemplo de Jesus nos faz pensar que é muito conveniente para nós estarmos aqui, por exemplo, reunidos, devidamente sentados, confortáveis na temperatura, com água, próximos muitas vezes da nossa casa, um horário que também é conveniente para nós, mas o que Jesus nos pede não é isto. Isto é apenas uma preparação para o verdadeiro testemunho. Isso é apenas uma maneira da gente se sintonizar com o Evangelho de Jesus, de praticar aquilo que o Espírito de verdade nos pede como instrução, e também praticar aqui a caridade para aqueles espíritos que nos procuram. A gente faz aqui uma doação fluídica, ou podemos chamar de doação de energia, para aqueles que mais necessitam. O fruto do trabalho desse momento de silêncio durante a palestra e de ouvir o Evangelho de Jesus, pensar sobre o Evangelho de Jesus, refletir isso na nossa vida, faz com que a gente eleve os pensamentos, e esses pensamentos elevados, então, produzem aquilo que a gente chama de ectoplasma, necessário para a execução do trabalho, principalmente da desobsessão, mas também o trabalho de saúde, também o trabalho de cuidado, também o trabalho
de auxílio a nós mesmos. Porque nenhum de nós aqui é perfeito, então nenhum de nós é 100% saudável. Nenhum de nós é 100% bom, muito longe disso, né? Então nós também precisamos do tratamento. Então, na medida em que a gente doa essa energia, a gente recebe isso, como se fosse uma transfusão fluídica, né? Similar a uma transfusão de sangue. Então a gente doa, e quando a gente doa, a gente recebe de volta. Então, o pedido de Jesus, como sede perfeitos, é para buscar essa perfeição no mundo, no dia a dia. E fazer isso de que forma? No convívio que nos é cobrado, no convívio que nós precisamos praticar. Todos nós somos chamados ao trabalho, de alguma forma. Todos nós somos chamados ao convívio familiar. Todos nós temos tarefas a cumprir. E quando nós nos aposentamos, ou quando nós temos uma boa administração do tempo livre, nós podemos praticar trabalhos voluntários, né? Quando nós temos recursos suficientes, nós podemos fazer doações. Quando nós conseguimos manter em casa o equilíbrio, nós podemos auxiliar os nossos familiares, podemos cuidar dos nossos filhos, netos, podemos auxiliar os nossos vizinhos, podemos até cuidar de uma casa espírita, de um templo religioso e assim por diante. Então, a tarefa que nós todos somos chamados a executar é a tarefa para o mundo. É estar no mundo sem ser do mundo. Mas estar no mundo bem, de uma forma que as pessoas olhem para nós e digam: o que será que essa pessoa tem de diferente? Eu gosto de estar com ela. Eu gosto de ver o que ela faz coisas diferentes, ela fala de coisas diferentes. Aqui também a gente precisa tomar um pouco de cuidado para que a gente não se torne fanático, né? Porque seria muito chato a gente, em todos os ambientes, não falar de outra coisa a não ser da doutrina espírita. Porque nós não estamos aqui para converter ninguém a nenhuma religião. E eu vou lembrar a vocês que o Espiritismo não pretende ser uma religião, nunca pretendeu. Embora no Brasil nós temos o costume de dizer que nós somos espíritas, no sentido religioso, né? Mas o Espiritismo, ele não tem uma estrutura hierárquica, uma sede, ele não tem um comandante. No Espiritismo, qualquer pessoa pode falar do Evangelho de Jesus com autoridade. Não há uma estrutura de comando, né? Por isso que Kardec sempre nos alerta que quando a gente quiser saber sobre algo que é trazido, revelado pelos Espíritos, que a gente procure diferentes médiuns para saber se essas mensagens se repetem, se elas têm coerência, né? Para que os espíritos malfazejos, né? Espíritos que queiram nos enganar, que queiram enviar falsas mensagens, acabem nos iludindo com alguma coisa. Então aqui, por exemplo, à mesa, quando a gente recebe uma psicografia, ou que alguém faz algum comentário das sensações no final da reunião, a gente sempre pergunta, né? Olha, o que você viu, o que você sentiu, o que passou para você essa reunião? E a gente vê vários depoimentos coincidentes, muito similares, né? Às vezes a gente também vê mensagens complementares, né? Alguém faz um desenho aqui, na hora que vai descrever, outra pessoa, mas eu vi isso, ou essa mensagem diz respeito a isso. O tema é o mesmo, né? Ou então a gente ouve um depoimento, por exemplo, do trabalho, da desobsessão, ou do passe, e as pessoas se referem a uma energia ou a um tipo de espírito que
que se manifestou, e aí quando vê, tem uma mensagem também relacionada. Então, essa é a técnica que Kardec recomenda, né? Para que o Evangelho não seja divulgado apenas como uma opinião, como um testemunho único de uma única pessoa, né? É importante também que haja frutos pela coerência, pela disciplina. A disciplina no sentido da gente ter a percepção sobre aquilo que é importante, a gente ter a percepção dos dias, dos horários, né, da forma como a gente se comporta em determinados lugares, fora daqui, não estou falando só daqui, né? Fora daqui. Então, quando a gente pensa assim, como deve um espírita se comportar, por exemplo, num churrasco de família? E eu estou pegando o churrasco de propósito, né? Porque o churrasco é uma linha de fronteira muito tênue. Porque ao mesmo tempo que ele serve para congregar pessoas, né? Trazer pessoas ali num ambiente descontraído, alegre, divertido, né? As pessoas procuram não levar muitos problemas para o churrasco, ou quando fazem churrasco, riem, contam piadas, né? Mas o churrasco também é um lugar onde se bebe muito, se come muito, come-se carne, que já é um sacrifício de violência de um animal, ou de vários animais, nesse caso, né? Durante muitas horas, e depois de um certo tempo, qualquer um é capaz de perceber como essa vibração que era de confraternização vai mudando, e a gente vê com uma certa frequência também desentendimentos, né? Ou pessoas falando coisas que não deviam, ou começar a falar mal de pessoas que não estão ali, né? Ou criar uma ambiência que ela já não é assim tão boa, tão fácil, tão agradável. Então, essa característica transportada lá para os tempos de Jesus, eles tinham eventos parecidos com esse, em que os apóstolos confraternizavam bebendo o vinho, né? Onde eles comiam ali os animais, eles se alimentavam de animais também, né? De peixes, e Jesus convivia com eles naqueles eventos. Jesus jamais criticou o hábito que eles tinham, mas a pergunta de novo é: qual é o comportamento de Jesus nesses eventos e qual deveria ser o nosso comportamento? Então, o primeiro é o da sobriedade, porque se nós estivermos embriagados nesses eventos, nós não teremos muito controle sobre o que a gente vai falar, sobre como a gente vai agir. Então, a sobriedade é algo importante. Veja que eu não estou falando aqui para que ninguém beba. Não está escrito em nenhum lugar que não se deve beber. O que tem é uma consciência, né? Como dizia Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Então é a gente saber ponderar o nosso comportamento conforme o lugar. Então os costumes são importantes e a gente deve saber lidar com esses costumes. Mas o excesso, a embriaguez, não é recomendado, porque qualquer coisa que comprometa a nossa vontade, comprometa a nossa capacidade de compreensão, de raciocínio, de atitude e principalmente a nossa mediunidade, não é recomendável, porque a gente estaria abrindo mão da nossa proteção e criando brechas para a intervenção, para a influência de maus espíritos. E aí, falando do campo espiritual daquele local, quando há muita bebida, muito cigarro, muita droga em geral, né, muitos vícios ali, e há muito sacrifício animal também, esses locais acabam atraindo espíritos que têm afinidade com essa vibração, com essa energia. Eu não estou dizendo que são espíritos maus, cruéis, mas são espíritos com uma vibração muito terra a terra. São espíritos voltados
para a satisfação dos seus desejos, daquilo que lhes dá saudade na terra. E eles se aproximam dessas pessoas, se aproximam desse ambiente, se apegam a esse ambiente, né? E acabam influenciando pela frequência os pensamentos que eles têm, que são pensamentos muito baixos, muito negativos às vezes, e que acabam influenciando aqueles que eles estão próximos. Por isso que a gente vê essa virada de energia nesses eventos de família, principalmente no churrasco. Mas pode ser uma refeição de domingo, pode ser uma festa de trabalho, né? Pode ser um happy hour com amigos, qualquer lugar desse. Então, o nosso papel, primeiro, então, ele tem que ser da sobriedade. Ou seja, a gente tem que ter o domínio daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. E a gente deve, em segundo lugar, estar ali com alegria. Estar ali presente, disponível, não ausente. Porque é muito comum pessoas que vão a esses eventos não gostam, não veem afinidade, e aí se isolam. Olha, era melhor ter ficado em casa, né? Porque não fala com ninguém, está lá rabugento, né? De cabeça virada. Quando alguém tenta se aproximar, né? Faz de conta que não é com essa pessoa. Então, isso também seria um egoísmo. Ao invés de ser uma atitude fraterna, seria um egoísmo. Então, não adianta ter a sobriedade se não sabe cultivar a alegria, o bem-estar, a fraternidade. E em terceiro lugar, não criticar, não julgar ninguém. Porque não é o nosso papel se sentir melhor do que qualquer outra pessoa. Se ali a gente pensasse assim, eu sou vegetariano, eu não como carne, essas pessoas aí são muito pouco evoluídas. Pronto, já. Se havia algum mérito nisso, ali acabou. Porque o julgamento nos torna piores do que aqueles que estão praticando. O fato de alguém comer carne ou não comer carne não é melhor ou melhor do que outra pessoa. Isso cria um comportamento de consciência sobre a violência, sobre a maldade, sobre a maneira como os modos de produção, industrialização que trazem sofrimentos a esses animais. Mas isso sozinho não resolve o problema da reforma íntima. Então não cabe a nós julgar. Nós não temos o direito de pensar que somos melhores porque não comemos carne, ou porque não bebemos em excesso, né? Ou porque temos isso ou aquilo. Então, adiar o julgamento, quer dizer, ser capaz de estar ali olhando o bem das pessoas e tendo em si um sentimento de gratidão por poder confraternizar com aquelas pessoas que são conhecidas, por estar naquele ambiente. Então, o nosso papel, vejam, é de alguém agradável nesses eventos. Alguém que está bem. Alguém que não está sendo levado pela pressão ali da sociedade de cometer os excessos. Mas, ao mesmo tempo, está bem. Está se sentindo ali presente. Está convivendo com isso. Então, Jesus sabia fazer isso perfeitamente. Sabia estar com os apóstolos. E aos poucos o comportamento dele ia chamando a atenção dos demais. A gente vê que, ao contrário, por exemplo, de João Batista era o primo de Jesus que foi preparar o caminho dele, veio antes, eram alguns meses mais velhos e começou o trabalho de pregação do Evangelho de Jesus como um profeta vivendo nas florestas, vivendo afastado das pessoas. Então, João Batista não era conhecido como a pessoa mais agradável, embora ele fosse agradável para os seus discípulos, mas ele tinha a língua solta, digamos assim, né? Ele não podia ver uma injustiça, algo de errado, sem falar. E foi pela própria língua, digamos assim, pelo próprio excesso, né, dele, que ele acabou morrendo, perdendo a cabeça. Porque ele foi falar que o Herodes era adúltero, que ele tinha amantes. E aquilo para o judeu era algo inconcebível, né? Sendo ele uma autoridade, um rei, e ele fazia isso sem muito pudor, né?
Então, e João Batista vê o olhar de Herodes para a enteada dele, a filha da esposa que ele estava lá naquele momento. Então, ele acaba ofendendo também Salomé, e ela pede então que ele seja entregue à cabeça. Então veja, João Batista era considerado o espírito naquela época mais evoluído depois de Jesus. E ele não foi capaz de não julgar. E esse mandamento está lá, ó, desde Moisés, não julgar para ser julgados, né? Para não ser julgados. Mas, veja como é difícil, estou trazendo esse ponto. Deus fala assim, sede perfeitos. João Batista não foi perfeito. Pedro não foi perfeito, né? Negou Jesus 3 vezes. Paulo matou um monte de cristãos antes dele se converter e começar a pregar o Evangelho. Vários deles caíram na vaidade, no medo, no desespero, na violência. Pedro foi lá e cortou a orelha de um soldado tentando proteger Jesus depois. Jesus teve que reconstituir a orelha do soldado. Então, muitos daqueles apóstolos, discípulos, eram humanos como nós aqui, em estágios ainda de desenvolvimento. Jesus diz, sede perfeitos. Jesus então não estava olhando o imediato da vida daquelas pessoas, assim como ele não olha o imediato das nossas vidas. Quando ele nos pede a perfeição, ele pede para que a gente busque a perfeição, para que a gente acredite, para que a gente tenha esperança também, que a gente não se desespere. O mundo está entrando em guerra, agora assumiram vários governantes que querem provocar catástrofe, etc., invasão, e vão causar inúmeros problemas, etc. Gente, quantas vezes na história da humanidade isso já aconteceu? Eu fico às vezes assim, pensando, ouvindo, essas mensagens que tem hoje na internet, nas redes sociais, que tem um monte de profeta do Apocalipse, E agora está muito na moda de falar de 3 dias de escuridão. Aí as pessoas falam assim, não, porque vai ter um colapso financeiro e o colapso financeiro vai apagar a internet e aí vai ter um flare solar. Nossa, gente, é tão criativo, Depois vai ter vulcão e não sei o que, e as pessoas vão inventando um monte de coisa, Pode até ser que aconteça isso. Mas eu queria lembrar que aqui no Brasil, em 1990, 1989, assumiu um presidente da República que nos os primeiros 15 dias de mandato dele, ele simplesmente congelou todas as contas correntes. E todos os brasileiros que vivemos naquela época, ficamos aproximadamente um mês sem poder sacar dinheiro nenhum no banco. Então, se alguém está falando em 3 dias de escuridão, o Brasil já teve um bom exemplo disso. Essa prova aí a gente passou. Se a gente vai passar de novo, eu não sei. Mas nós sobrevivemos a ela. E antes dele, houve outro presidente que mudava o preço com tabelas. E a gente ia... Quem tem cabelo branco sabe do que eu estou falando. Que a gente ia no mercado de manhã, chegava de tarde e o preço era outro. Que era desesperador. Não é verdade? Então, estou falando aqui de Brasil, do nosso quintal. Nós já tivemos um apagão de eletricidade. Logo depois do governo Collor, uns 6 anos mais ou menos, teve um apagão de energia no Brasil. Em várias cidades, por vários dias, nós ficamos sem energia elétrica. Já tivemos apagão de telefonia também. Gente, a gente já teve isso. Nós acabamos de passar por uma pandemia. Ficamos em casa vários e vários meses. Mas estamos aqui. Então, o desespero não ajuda. Não adianta ficar trancado no cenáculo como os apóstolos. Vamos olhar para as mulheres, para Maria Madalena, buscar Jesus.
onde Jesus está. Jesus disse assim para a mãe dele, Maria triste, ela sabia que ele ia ressuscitar, ela confiava, mas ele já tinha ressuscitado, ele estava indo embora. E ela fala assim, poxa meu filho, como eu vou poder te ver de novo? Esse não é um sentimento de qualquer mãe? Sabendo que o filho, entre aspas, vai morrer ou vai embora, né? Definitivamente, para qualquer lugar. Poxa, meu filho, como eu vou te ver de novo? Como eu vou poder falar com você? Como eu vou poder te encontrar? E ele diz assim, todas as vezes que você estiver com os pequeninos, com os sofredores, com os aflitos, com os humilhados, eu estarei no meio de vocês. Então, se nós estamos com medo, se nós nos sentimos ameaçados, se nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer, nós temos que buscar Jesus. Fazer como Maria Madalena. Vamos buscar Jesus. E aonde está Jesus? Está aqui, nesse templo? Também. Porque ele disse assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas ele não está só aqui. Ele está principalmente naqueles que são os mais necessitados. Então cabe a nós essa coragem de ir ao encontro de Jesus. E isso não é fácil. Não é fácil. Os dias de hoje, em que todas as casas são cercadas por muros altos, grades, e agora tem aquelas cercas elétricas, né? E arame farpado, né? Os cortantes todos, né? Onde parece que são prisões, né? As pessoas não percebem, mas elas transformaram as suas casas em verdadeiras prisões. Eu reluto muito de fazer isso aqui. Essa casa tem grades, por uma questão prática, já tinha, não foi eu que coloquei. Mas eu sempre fico pensando que eu não quero ser prisioneiro. Porque é isso que acontece. Nos prédios, nos condomínios, não são só as casas. A gente se esconde do mundo. Então é muito difícil. E a gente esconde também a pobreza e a miséria. A gente afasta isso. A gente não quer. Os governos fazem de tudo para tirar dos lugares públicos e a gente aplaude. Porque a gente não quer essas pessoas em sofrimento à nossa frente. Então, aonde estão esses necessitados, os mais necessitados? Às vezes é difícil encontrar. Mas aí a gente tem que se lembrar que Jesus disse assim, amai ao próximo como a si mesmo. Então, o próximo, Jesus não espera que a gente vá muito longe. A grande maioria dos discípulos e dos apóstolos de Jesus ficaram próximos ali do que era a Palestina. Poucos foram os que se lançaram mais longe, né? E a gente tem a história de alguns que de fato se lançaram, que foram para, como Paulo. Paulo nem era apóstolo de Jesus direto, quer dizer, então ele veio depois como missionário mesmo, né? Ele foi o grande apóstolo dos gentios, assim, dos estrangeiros. Mas aquele grupo permaneceu muito na Palestina, dando testemunho no seu dia a dia. Então veja, Jesus sabe disso. Ele sabe que a maioria de nós não tem condição de ir para longe. Então ele diz, ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Aquele que está no seu convívio, que está no seu entorno, né? Então é o seu familiar, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, né? São as pessoas no trânsito, são as pessoas que a gente encontra em ambientes públicos. Esses são os nossos próximos. Ah, mas eu quero fazer mais. Então, bom. Então, procure movimentos sociais em que se possa praticar o voluntariado. Uma excelente forma de fazer isso, né? Por quê? Porque no voluntariado a gente tem o trabalho
educado, digamos assim. As pessoas que frequentam ali já sabem mais ou menos como funcionam, existe um procedimento, né? São pessoas também que trabalham ali bem intencionadas, com objetivos parecidos com os nossos e que, portanto, juntos se pode fazer mais, né? Já falamos aqui de um trabalho que foi divulgado pelo Leandro, falamos também do trabalho divulgado lá pelo Grupo da Madre, lá no Hotel do Flamengo, e assim por diante, né? Há um movimento aqui da Igreja Católica que faz isso, tem uma casa aqui que faz também um trabalho no sábado, enfim, tem vários trabalhos, várias dinâmicas. Mas alguém ainda pode dizer assim, mas eu não consigo, não dá, eu não tenho forças, eu não tenho carro, enfim, sempre tem uma justificativa. Então, a gente pode rezar por essas pessoas, a gente pode orar por elas, a gente pode ter sempre à mão algum mantimento que a gente possa distribuir, a gente pode ter água nesse calor terrível, né? Olha, eu vou dizer mais até, nos tempos atuais a gente pode ter até a disponibilidade do lixo, né? O lixo separado. Outro dia eu andando aqui com os cachorros, me deparei com um rapaz cutucando o lixo, buscando material reciclado. Aí eu perguntei para ele, o que você está buscando aí? O que você está coletando? Latinha, PET? Ele falou, eu pego de tudo que for reciclado. Eu falei, bom, eu tenho um cesto cheio de lixo lá que eu estou aguardando chegar quarta-feira para o lixeiro levar embora, né? Você quer ir lá pegar? Ele falou, quero. Para minha surpresa, ele ficou feliz da vida e extremamente grato. Gente, eu estava oferecendo lixo para ele. Depois que me doeu tanto o coração, eu acabei dando outras coisas. Mas, vejam, eu estou falando do lixo. Porque tem tantos catadores por aqui que a gente reclama, porque eles estouram o saco, que eles fazem sujeira, esparramam tudo, passam de madrugada, fazem barulho. Mas será que a gente já parou para pensar que a gente pode se antecipar a essa desordem durante o dia, facilitando a vida deles, entregando esse material limpo, separado devidamente, embalado, para que eles possam só recolher e levar lá para a ONG que faz a coleta e que eles possam receber algum dinheiro em troca? Então, se alguém disser que não tem como fazer a caridade, sinto muito. Você está precisando de um grande tratamento de reforma íntima. Porque até o seu lixo pode ser caridade. Um bom dia pode ser caridade. A gente andar pelas ruas encontra muita chance de praticar a caridade. Às vezes, o simples fato de ter uma empatia com alguém que trabalha ali na rua ou em serviços públicos já pode valer um dia para aquela pessoa. Pode transformar o mau humor, uma tristeza, para que ele tenha de novo uma esperança plantada de que o ser humano, que a humanidade tem saída, tem solução. E não é fácil ter esse trabalho público, né? A gente reclama do calor do Rio de Janeiro com sensação térmica acima de 50 graus. Mas imagina para um gari vestido de bota, aquela roupa grossa de brim, né? Luva, andando pelo menos 40, 50, 80 quilômetros, às vezes por dia, coletando lixo. Quem que gosta do cheiro do lixo aqui? Quem que sente que isso é um perfume agradável? Imagina você passar o dia inteiro sentindo esse cheiro. Outro dia eu vinha também com os cachorros andando por aqui e vi um grupo deles sentado debaixo de uma árvore, numa mureta, e todos suados, aquele calor. Eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que eles aguentam com essa roupa? Eu de bermuda e camiseta andando, e já estava com muito calor, imaginando eles ali. E eu estava com um saquinho na mão, que era o cocô dos cachorros, que eu ia levar para uma lixeira lá na frente. Mas eu queria saber, era véspera de carnaval, eu queria saber se eles iriam trabalhar no carnaval, porque eu fiquei pensando, caramba,
Será que eu vou ter que me organizar para guardar o lixo por 5 dias? Né? Porque eles podiam não passar. E eu fui me aproximando deles para fazer essa pergunta. Eles deviam estar em uns 5, mais ou menos. 5 ou 6, porque ainda tinha gente lá no caminhão. E aí, um deles, quando me viu, se levantou. O que aconteceu? Ficou com vergonha de mostrar que ele estava sentado. Gente, assim, quem sou eu para julgar por que ele está sentado? E ele estava corretíssimo, porque estava um calor infernal, mais do que justo ele sentar em algum momento, tomar uma água, etc. e tal. O outro já me olhou desconfiado, como que diz, ele já vai pedir alguma coisa ou reclamar alguma coisa. Porque eles devem receber tanto isso o tempo inteiro, né, que ele já está ali escaldado, se preparando. Se ele tivesse armado, era mais ou menos assim, estava quase armado, né? Só que de longe veio um outro cara andando na minha direção, como quem diz, pode me dar o saquinho. Eu nem me dei conta que eu falei que não. Aí eu olhei para o saquinho, olhei para ele, e ele insistiu, eu falei, tá, obrigado, mas não é isso. Aí ele falou, não, o que é então? Eu falei, não, eu só quero saber se vocês vão passar no carnaval. Ah, não, a gente vai trabalhar o tempo inteiro, a gente não tem descanso não. Né? E aí eles acabaram rindo entre eles e tal, e eu fui embora. Veja, como a gente pode interagir com as pessoas invisíveis na sociedade? Isso vale para o motorista de ônibus. Já cansei de falar aqui de motorista de aplicativo. Né? Os rapazes de entrega. Quantas vezes eu vejo esses rapazes aqui desesperados, porque eles querem que você seja rápido, né? Teve uma vez, um rapaz chegou aqui e começou a buzinar na porta. E no aplicativo, eu estava marcando que ele não tinha saído para entrega ainda. Então eu estava dentro de casa, fazendo as coisas, uns trabalhando, e estava uma buzina, os cachorros começam a latir, eu falei, bom, deixa eu ver o que é essa buzina. Aí eu vou chegando e o cara bravo comigo, pô, eu estou aqui tocando há um tempão. Eu falei, e você acha que eu vou atender a buzina por quê? Né? Aí ele olhou assim para mim, eu falei, cara, tranquilo, você está com pressa, mas você quer uma água? Assim, porque, ó, tem uma campainha aqui, a gente está trabalhando, toca a buzina o dia inteiro, para padaria, tem um monte de casa aqui perto, eu nunca sei o que é buzina, não. Eu sei que para você é mais fácil, mas não é o melhor que você pode fazer, desculpa falar, né? Seria mais fácil se você ou gritasse o nome, ou se você tocasse a campainha, mas vai tranquilo que está tudo bem. Aí ele ficou me olhando assim, como que disse, esse cara está me dando sermão ou faz algum sentido o que ele está dizendo? Não sei se serviu ou não, mas o tom que eu estava falando era tranquilo, não era um tom de bronca. Quer dizer, o que eu falo é o seguinte, você importa para mim, o que eu estou falando para você é porque eu vejo em você uma pessoa, e eu quero que você veja em mim uma pessoa, não uma coisa. E quando você buzina, eu viro uma coisa. Né? E a gente precisa estabelecer relações humanas. A gente precisa reestabelecer o contato. E as redes sociais e o celular fazem com que a gente sequer veja os olhos das pessoas. A gente quase não ouve voz. Tudo bem que tem gente que manda áudio muito longo e manda sempre áudio, muitos áudios, mas o que importa é o contato. Essas mensagens intermediárias, elas cumprem um papel temporário, um papel circunstancial, mas a nossa vivência, a nossa relação, ela depende efetivamente dos contatos. E se nós nos trancarmos em casa e passarmos a viver assistindo televisão, seguindo mensagens do WhatsApp, reproduzindo, copiando e colando e mandando para grupos de família, de amigos, né? O que será que a gente fez ou está fazendo da nossa vida? Então, o convite de Jesus é para que nós sejamos pessoas do mundo. Saiamos de casa. Criem pretextos. Ao invés de pedir por aplicativo, vai na feira, vai no supermercado, vai na farmácia. Né? Marque de encontrar pessoas. Nós criamos aqui o grupo do Passeio Fraterno como uma dessas ações de propósito, para que a gente possa se olhar no olho de dia, não no escuro aqui, e num ambiente em que a gente possa falar de coisas da vida, não necessariamente só do Espiritismo ou só do Evangelho de Jesus.
É um lugar que a gente não precisa pedir nada. E olha, posso dizer a vocês que os 3 passeios que a gente fez até agora foram extremamente agradáveis. Porque as pessoas se descontraem. E mesmo que a gente às vezes se canse um pouco, aquilo produz em nós uma alegria. O fato da gente compartilhar, da gente estar junto, dividir as coisas. Principalmente em relação à natureza. Porque também quando a gente fala de estar no mundo, a gente esquece que a gente tem que estar com a natureza. Prestar atenção nas árvores, prestar atenção nas estações. Olha, passei aqui ontem e não tinha flor nenhuma. Agora está toda florida essa árvore. Né? Olha como a chuva deixou mais verde essa folhagem. Olha, alguém veio aqui, podou. Olha, tem uma fileira aqui de miquinhos andando pelo fio do telefone. Olha, tem borboleta, tem outros cachorros. Né? Hoje eu vi um cachorro pela primeira vez numa casa que eu passo sempre em frente. Alguém deixou um portão semi-aberto, era um prédiozinho baixo, e ele estava, a hora que ele viu a gente, né, eu com os meus cachorros, ele começou a tremer. Sabe quando o cachorro treme de felicidade? Eu falei, gente, esse cachorro deve estar muito sozinho. Procurei gente, não tinha ninguém. E aí depois ele mesmo lá voltou para dentro. Não sabia se tinha água, se tinha comida, né? Dá dó, porque você está vendo ali, o cachorro tremia, mas tremia assim, era uma alegria e ao mesmo tempo e uma vontade de se livrar daquilo, né? Quantas vezes os animais estão solitários? As pessoas saem para trabalhar e trancam os animais sozinhos em casa. Eles não têm convívio com pessoas. Nós tratamos os animais como se eles fossem bichos. Bichos ignorantes. Eles não são bichos ignorantes. Eles são quase humanos já. São muito domesticados, muito inteligentes, muito sensíveis. Então nós temos que ter também compaixão, empatia pelos animais. Né? Nós temos que olhar de novo para o céu, para as nuvens, olhar para as estrelas. É tão difícil ver estrelas no Rio de Janeiro de noite, porque tem tanta luz, mas a gente tem que se lembrar da lua, tem que se lembrar do sol, tem que de vez em quando ir lá na floresta, de vez em quando molhar os pés na praia, dar um mergulho, entrar numa cachoeira. Gente, a gente tem um privilégio de morar numa cidade que tem tudo isso de graça à nossa disposição. Não faz sentido ficar o tempo todo trancado em casa. Então, estar em casa tem que ter um motivo. É trabalho? É estudo? É tarefa doméstica? Ok. Está cuidando de alguém? Ok. Mas ache tempo para sair. E não é sair para ir para shopping. Não adianta ir para shopping. Não é sair para bater perna em loja de rua. Não adianta. Tudo bem, se tiver que fazer isso, porque isso às vezes é importante e é necessário. Mas essa não deveria ser a nossa primeira escolha. Nós deveríamos estar buscando coisas que de fato são agradáveis, saudáveis, que possam nos colocar diante de circunstâncias de contato com o mundo, de estar no mundo. Muitas vezes Jesus saía sozinho e ia passar dias e dias no deserto. Outras vezes ele saía com os apóstolos e falava, vamos viajar, vamos sair daqui e vamos lá para o outro lado, vamos andar 80, 100 quilômetros. E levava eles todos. Há um episódio em que eles estavam numa dessas jornadas, tinham ficado muito cansados de fazer um determinado trajeto, e de repente eles se deparam com uma plantação, e eles estavam várias horas, pelo menos, talvez dias, sem comer. E ali havia muitas frutas. E os apóstolos olham para Jesus e eles resolvem, Jesus autoriza, né? Assim, eles entram naquele pomar e começam a se deliciar, né? Comendo aqueles frutos, etc. Aí, vamos pensar aqui, ó. O pomar não era deles. Provavelmente aquilo era uma invasão de propriedade. E era num sábado, onde não se pode fazer nenhum esforço pela lei judaica. Jesus, né, deixou que eles fizessem isso. Aí chega um sacerdote, um fariseu, e vê aquilo e critica que Jesus não respeitava o sábado. Né? Eu sempre penso assim, Jesus, ele sabia distinguir com tanta clareza a lei justa da lei injusta, né? Ele sabia encontrar o meio termo dessa fraternidade, até para descumprir a lei quando necessária.
E ele fazia isso com tanta sabedoria que ninguém conseguia prender ele por causa disso, né? Tentaram diversas vezes. Só lá no final, quando ele se deixou prender, é que isso aconteceu. E mesmo assim, sem provas nenhuma de qualquer crime que ele tivesse de fato cometido. Então, eu acho que esse é um convite feliz, agradável, que Jesus nos faz. Olha, vocês que ainda estão aí na terra e não na pátria espiritual, vivam na terra. Sejam felizes com o que a terra oferece, com o que a experiência carnal oferece. O convívio das pessoas, a amizade, as provas difíceis, né? O trabalho, as temperaturas extremas de calor e frio, as perdas que a gente tem, as ameaças, tudo isso faz parte dessa experiência. Mas isso pode ser feito de uma forma mais leve, mais segura, com esperança. Por quê? Porque tudo passa. E a gente tem que tirar daqui o melhor proveito possível daquilo que a gente tanto implorou para viver e nós conseguimos, mas nos esquecemos e acabamos reclamando e deixando de ver motivos para sorrir e para fazer o bem, que é a melhor alegria que nós podemos conquistar. Na graça de Deus.